Bem-vindos ao podcast Sex and the Flicks, podcast que vai discutir psicologia, relacionamentos e jogar tudo isso em filmes, séries e cultura pop de forma geral. Meu nome é Luciana Kiel, do site Cinema, e eu estou aqui com... Oi pessoal, aqui é a Raquel Moritz, eu sou produtora de conteúdo de terror. E também estou com a... Caroline Brunin, eu sou psicóloga. No episódio de hoje, que é o primeiro, a gente vai começar pelo fim. Pelo Felizes para Sempre. É assim que faz, né? Exato, vamos começar já no Vamos Ver. Afinal, essa ideia de felizes para sempre, que a gente vê desde pequeno em filme da Disney, filme da Cinderela, da Branca de Neve, acaba quando ela finalmente consegue ficar com o príncipe, eles casam e são felizes para sempre, será mesmo? E o filme acaba, né? A gente Exato. sabe. E assim, como que a gente cresceu vendo isso quando era pequeno, mas não é uma coisa restrita a crianças também. Quando os adultos consomem dramaturgia, teledramaturgia, novela, série, de forma geral, existe assim, um objetivo, aí a trama toda vai tentando chegar naquele objetivo e depois que chegou, beleza, mas, né? O que acontece depois do Felizes para Sempre? Eles fizeram a parte mais fácil, né? Contar a história. Ali. Exato. Raquel, tu que tem bastante conhecimento de filmes, séries, como que tu percebe isso, assim, tu já acreditou na história do Felizes para Sempre? Eu boto a culpa na Disney, desde sempre. Tem vários filmes, né, que a gente cresce assistindo e sempre esperando a questão do final, ponto, e final feliz, né, que a gente sempre quer. Eu tenho bastante bagagem em termos de literatura também, e é muito engraçado de ver, às vezes, de acompanhar a reação do pessoal, seja com filme, seja com livro, quando o livro acaba num ponto em que você fica tipo, tá, mas e agora? O que acontece? Ou se termina com uma coisa muito final aberta, coisa assim, as pessoas se incomodam muito com o fato de não ter uma resposta definitiva para aquilo. Então, quando tem um filme com um final feliz, acho que todo mundo sai naquela satisfação do tipo, então tá bom, então tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo feliz e dane-se o resto. Às vezes não é nem só de ter uma resposta, mas de não ter uma resposta, um fim satisfatório, né? Parece que tem a obrigação de acabar feliz, mas ninguém se preocupa com o que vem depois. Carol, como que tu enxerga isso? Eu acho que a gente tem que alimentar a fantasia, né? Porque a história do mito do amor romântico, que foi super fomentado no século XVII, dessa coisa da mulher frágil, a mulher que tá esperando um príncipe encantado, e daí a Disney reciclou vários contos antigos e fez exatamente essa mesma história. Todos os filmes românticos, independente da década, é a menina frágil, vai vir um cara bonito, bem-sucedido, e a gente vai comprando essa ideia, mesmo sem querer, e muitas vezes acaba esperando isso também. E aí o Felizes para Sempre, eu acho genial no sentido que deixa aberto para você imaginar o que seria Felizes para Sempre. E aí você cria expectativa. E aí você espera que a outra pessoa, sem você contar pra ela, vai preencher o seu script mental, né? O seu final feliz de cinema, a gente espera isso da pessoa. E aí começam as crises conjugais. Porque eu esperava que você fosse me salvar, o cara ou a outra parceria esperava um outro negócio e a coisa desanda. É engraçado que em todo filme, quando rola disso, assim, o filme inteiro é vários problemas e desencontros e coisas que, né, não tá saindo conforme eles esperavam. E quando tudo isso se resolve, que as pessoas casam e são felizes para sempre, parece que a parte mais difícil já foi, né? E acho que a parte mais difícil tá começando, né? E é engraçado, assim, às vezes eu percebo até no trabalho, assim, no consultório, as pessoas põem como uma meta pra selar a felicidade o casamento. A gente se mata o namoro inteiro, se mata com 8 anos de noivado, mas quando casar, tudo vai mudar. E aí, geralmente piora, porque tem um monte de outros pontos, né? Uma dúvida que fica agora, quando a gente fala muito de Felizes para Sempre, parece que tá sempre atrelado à ideia de casamento, de um ritual, enfim. Vocês acham que a ideia de que o Felizes para Sempre se consolida com um casamento é mais forte para mulheres? Eu acho que sim, até porque durante muito, muito tempo mulher só saía de casa quando casava. Então também é alimentar, e durante muito tempo você ser uma boa esposa era meio que o objetivo da sua vida, né? Você tinha que ter qualidades, você tinha que ser prendada, ser bonita, ser não sei o quê, pra poder ser escolhida pra sair de casa. Se não, era feio, era solteirona, era matrona. Então existe toda uma pressão em cima do casamento que pra gente em 2020 eu acho que é até meio inconsciente, assim, porque não tem a necessidade tão grande, eu só saio de casa casando, né? De que a felicidade, a liberdade, a vida começa
quando você casa, a sua vida adulta fora de casa. Que bom que a gente não precisa mais viver assim, né? Dá pra sair de casa quando quiser. Mas mulher sempre foi mediada por esses rituais, né? Pra poder viver a vida como ela gostaria e às vezes nem assim, né? E até eu resgatei esses dias nos memories do Facebook da vida. Teve uns anos atrás uma novela que no último capítulo ia ter o primeiro beijo gay da teledramaturgia brasileira, enfim. E daí, eu não lembro se foi exatamente no último capítulo, mas foi próximo. Eu coloquei assim, legal, a gente já tem uma novela que tem beijo gay entre dois homens, a gente já superou essa barreira. Agora eu tô esperando uma novela em que a protagonista fica sozinha no último capítulo, feliz, bem resolvida, melhor assim do que com o boy lixo. E assim, já passaram anos, acho que uns 8 anos, talvez, essa novela, e esse final feliz da mulher sozinha ainda não chegou. Ainda não Por que será que isso acontece? Primeiro porque é novela, né? Não sei, no caso de novela ainda tem uma penetração popular muito grande, né? E aí acho que a gente tá lidando com muitas características culturais, talvez. Sim, né? De sociedade. E tem uma característica ainda maior, porque agora a gente tá falando só de mulher, mas não foi o Vinícius de Moraes que disse que ninguém é feliz sozinho? Então também tem na nossa cultura a história de que não dá pra se imaginar velho sozinho. Não dá pra se imaginar uma mulher sozinha fazendo coisas. Até hoje tem paciente no meu consultório que fala, eu jantar sozinha? Eu ir no cinema sozinha? Engraçado, né? Eu viajar sozinha? Não. Ai, não sei, esquisito. É muito engraçado. As pessoas têm uma resistência com a ideia de fazerem coisas sozinhas, porque isso tem um impacto negativo. E o curioso é que nada legal. É que a ideia, assim, de que tu tá sozinho é necessariamente tu tá solteiro, o que não é verdade, porque tem muita gente solteira, que envelhece solteira, que nunca casou, ou que se divorciou depois mais tarde, tal, que nunca mais quis um relacionamento romântico, tá aí cheio de amigo, tal, tipo, tu não precisa... A companhia não é necessariamente a família, eu acredito. Mas é outra criação cultural de que só existe um modelo de relacionamento, que é aquele que é sério, que é exclusivo, monogâmico e que vai levar inevitavelmente ao casamento. E quanto mais velho você fica, mais as pessoas com quem você sai precisam ser um potencial marido ou esposa. Não, tu não só sai pra curtir, tu sai... Quanto mais velho você fica, mais aquilo pode se tornar objetivo de vida você tá. O que é outra coisa que arruina o Felizes para Sempre. Porque olha a pressão que eu coloco na outra pessoa e nessa suposta vida que só vai ser melhor. Que é outra coisa que me chama atenção. Quantos casais aí que se separaram e não querem mais casar? E ainda reforçam para outras pessoas, olha, não casa, cara. Eu casei uma vez, não casaria mais. É muito mais gente fazendo isso hoje do que efetivamente querendo se casar de novo. Isso é uma coisa que acho que a gente não fala muito porque ainda é um tabu, né? Parece que você só é completo se você estar com alguém. E ninguém... A Vida Secreta dos Casais, não tinha um filme ou um livro com esse nome? Acho que tem. Pode ser. Uma série, algo assim. Que ninguém fala do dia a dia dos casais, como é chato discutir conta, como é chato as manias de cada um, como é chato quando a gente cria muita intimidade, com a intimidade o respeito some, a polidez some, cada um faz o que quer. Não digo todos os casais, né? A gente não fala disso. E a maioria dos casais casados vai te relatar isso. Que várias coisas legais acabam e ainda assim as pessoas querem o casamento. É que eu acho que quando as pessoas são mais novas, tal, todo mundo é criado, é educado, é projetado para casar, mas não para ter uma vida de casado, assim. É verdade. Mulheres, homens e mulheres, de forma geral, todo mundo sabe, você tem que casar, vai casar, cortou um bolo, já tá pronta para casar. Mas não para ser esposa, não para ser marido, não para ser pai, não para ser mãe. Eu acho que as prioridades estão... o pessoal só joga na meta, não pensa... Ok, mas depois que chegou lá, o que acontece? Eles não pensam em parceria, eu te diria. Esse é o grande problema, assim. Eu tava lembrando daquele filme com a Anne Hathaway e a Kate Hudson, que elas estão... Noivas em Guerra. Wars, uma coisa assim, Noivas em Guerra. O desespero, cara, tem que marcar na mesma data, tem que ter não sei o quê. Tem que ser no plaza. Tem que ser no plaza, E em nenhum momento... O foco mesmo é na relação. A relação elas estão neuróticas e os caras lá meio que tipo, calma. E tudo que o cara tem que fazer é aparecer lá, porque ele não participa de absolutamente nada. Então, e outra coisa que me pega, eu tava pensando esses dias. Por que quando o cara decide casar com a mulher, que ainda é o mais comum, o cara pedir a mulher em casamento, qual é a do game over? Tu não é obrigada a casar, cara. Sim, eu não entendo isso. Pelo amor de Exatamente. Isso que eu vejo, assim, conversa de homem de, tipo, que conseguiu alvará pra sair de casa. Assim, gente, se casar é tão ruim. Não casa. Por que vocês estão com mulher? Por que
Tá e na pode mão, sabe? contar que vai ter um cara ouvindo isso e dizer, ai, mas é brincadeira. É, Ai, mas a gente aham. brinca. Mas não entendi qual é a graça. Nem né? todo homem. Nem todo, Nem todo Not all homem. men. Exato. Nem todo homem. E eu acho que o que acaba frustrando um pouco é que às vezes chegam algumas obras de ficção, de séries, de filmes, que teoricamente deveriam quebrar um pouco esse paradigma e quando chega na hora do vamos ver não chegam lá. Eu cito aqui Sex and the City, que foi uma série que surgiu lá em 98, quer dizer, veio de um livro, na verdade. O livro acaba antes do fim da série, então tem mais, acho que 4 temporadas depois do fim do livro. A gente viu, assim, 6 temporadas, Carrie e Mr. Big nunca dando certo, ele sendo muito fechado, ela também nunca teve uma relação muito legal com isso, ela tinha uma dependência muito forte dele, enfim, né? Nunca, em 6 temporadas o negócio não andou, nunca deu certo, mas daí chega no último episódio, ele vai resgatar ela em Paris e eles ficam juntos. Oh, meu Deus. Ou seja, durante 20 temporadas deu tudo errado, mas agora que ele foi pra Paris buscar ela, vai ficar tudo bem. Agora vai dar tudo bem. E daí parece que os filmes depois, o primeiro filme, o segundo a gente desconsidera que existe. O primeiro Acho filme. que você não gostou. Não, eu excluí do cânone de Sex and the City, pra mim aquilo ali não existiu. Apesar de que ele traz uma discussão interessante. O primeiro filme ele veio pra validar o fim da série. O filme saiu 4 anos depois do final da série, e é justamente o quê? O casamento. A festa? O casamento, porque os dois, ok, eles ficam juntos no final da série, só que daí eles estão morando juntos, tá? Eles vão comprar um apartamento juntos, daí ela tem uma insegurança, assim, que ela escuta alguém falando que, porque a fulana que casou com o cara, depois que eles se separaram, ela perdeu tudo, e não sei mais o que dela. Ok, eu não vou deixar ele comprar esse apartamento sozinho e tal. E daí ela conversa, assim, com ele, assim, será que a gente não deveria casar, então? Algo assim. Daí ele, ok, a gente casa. E começou tudo muito pequeno, e no final ela já tava recebendo vestido da Vivienne Westwood, acho que era, e daí virou um negócio gigante. Aí ele, que não queria um casamento porque ele já tinha sido casado 2 outras vezes, né, deu cold feet nele, e daí ele faz um negócio pior, que daí a gente lembra por que nunca tinha dado certo em 6 temporadas, que é simplesmente ele não aparece no dia do casamento. E isso é só o começo, não é nem spoiler, porque é a premissa do filme é isso. Então, assim, o resto do filme ela passa um luto desgraçado porque ele fez isso com ela, mas no final, de novo, não. tá tudo certo. Com ele? Sim, Sério? exato, porque daí eles vão pro apartamento que eles tinham comprado e ela, porque eu tinha deixado um par de sapatos lá. Aí ela chega lá, aí ele tá, eu não ia deixar você ficar sem os seus sapatos. E daí ele se abraça, e daí... E é exatamente isso o filme. E aí vê se tanto a série quanto o filme não reforça a ideia de que amor tem que ter sofrimento. E tem que ter neurose, porque a Carrie o tempo todo ela era obcecada pelo cara e aí tudo que ela fazia era matar tempo pro Mr. Big voltar pra vida dela. Era o que ela fazia. E era o que e aquilo era vendido como amor, paixão, amor improvável, um amor de verdade que super. E a série sempre dava um jeito de não transformar ele num completo babaca. Né? Sempre tinha uma reviravolta que daí eles acabavam se encontrando, fazia a tal da história do destino, né? Maktub. Tipo assim, eles vão se encontrar. E no filme, eu acho que é um negócio muito bizarro, porque tem uma hora que ele fala assim, tu já parou pra pensar como eu me sinto? Você tá casado na 3ª vez, sei lá o quê. E aí me caiu uma outra ficha, a completa falta de comunicação dos dois. Tipo, independente de casar no cartório ou fazer no Met, eles iam casar, acho que era no Era museu, na biblioteca. biblioteca. Era na biblioteca. Ninguém falou disso, ela foi tomando conta sozinha, e daí ele não se meteu, e daí quando ela deixou o negócio gigante, ele, não, pera, não posso, vou embora. Ou seja, a culpa no filme eu vejo que é pintado que a culpa é dela, porque ela transformou maior do que era, mas ele também deixou correr. Exatamente. Então, a falta de comunicação é dos dois. E essa coisa do final feliz do filme, que ele espera ela com o sapato, repare-se pro próprio espectador. Redime o cara. Entende? Ele pode ter sido péssimo. Mas ele foi buscar o Manolo Blahnik azul. Sim, exato. Olha como ele finalmente foi um cara que pensou nela, né? Tantas vezes que ele não pensou durante a série, eu não vi todos os episódios, mas vários que eu vi, ele pegava e dava um zolé muito bizarro nela, assim. E te faz pensar, se tu assiste a série Corrida hoje, 2020, o que te mantém ali? É muito mais uma obsessão e a idealização do que seria estar com ele do que ele de fato. E a gente, como espectador, foi ensinado a gostar do cara esquisito, travado, porque é o estereótipo do cara, do homem. Fechado, não tem sentimento, quase todo cara é canalha, quase todo cara vai trair.
E se tu pensar, mais louco ainda. O cara tem todas essas características e eu ainda quero casar com ele. Não é Exato. esquisito? Né? Enfim. Agora, Não passando... dá nem pra dizer, Ok. não dá nem pra dizer que é só ficção, né? Porque quantos disso a gente vê... no Mas a dia? ficção reforça Eu ia isso. falar, eu Com acho que a certeza. ficção que reforça a ideia de que não, mas se o cara é indisponível, assim, tá tudo bem, porque homens são assim. Mas antes era o livro que fazia isso, Sim, aí sim. as novelas de rádio, agora é a Disney, os filmes. Cara, a gente ainda vai fazer um episódio disso, eu imagino, né? Dos filmes românticos. É o mesmo Sim. plot, que nem House. House era sempre o mesmo plot, só mudava a doença. Tipo, é sempre igual. E toda vez a gente vê e... Ai, meu Deus, quero isso. Que não existe. Ninguém fica apaixonado tanto tempo. Ninguém fica feliz o tempo inteiro. Não existe isso. Aí a gente tem algumas quebras de paradigma, inclusive na própria Disney. Eu lembro que eu fiquei muito chocada, eu no alto dos meus 8 anos de idade, ver que a Pocahontas não ficou com o John Smith no final. Olha, isso foi uma informação completamente nova pra mim. Eu não lembro Spoiler! do filme dessa Se o forma. filme é de 95, não tem spoiler. Não foi isso que eu quis dizer, eu vi o filme. Não, eu vi o filme. Eu tô falando... A forma como eu lembro dos filmes da Disney é muito diferente. E aí, tipo, saber que Pocahontas era o único, talvez, que terminava de uma forma diferente. Até aquela época, eu acredito que sim. Pois é. É porque eu acho que eles queriam deixar um pouco verídico, porque a Pocahontas tinha 13 anos quando conheceu o Tem John o lance Smith, da não própria tinha história, romance. né? Exato. A Disney que criou um romance e no final ele realmente vai embora porque ele foi ferido. E daí eu acho que eles quiseram fazer uma... E daí eles fizeram um segundo filme que é Que eu péssimo. não sei por que eles fizeram. Esse eu não vi. E daí Não vejo. aí eles dão um jeito de colocar o cara com quem a Pocahontas realmente casou na vida real e tal, mas é uma zona. E é engraçado, eu não sei quanto a vocês, mas eu me lembro muito mais desse desenho do que dos outros. Assim como eu me lembro muito mais de Cidade dos Anjos, que é um filme que acabou mal, do que vários que acabaram bem. Tipo, marca muito quando acaba mal. Eu acho que daí entra o mérito de Romeu e Julieta. Por que dá certo? Por que todo mundo compra a história dos dois? Porque os dois morrem. Então, ok, não foi um Felizes para Sempre, não foi um final feliz, mas pelo menos a gente não viu o que aconteceu ali. Um filme que também quebra essa expectativa é Titanic. É fácil. Se você não viu E ainda o o pessoal filme não de superou, 1997, a gente vai dar um spoiler. O Jack morre. E o pessoal não superou, né? O pessoal não fala superou até hoje que ele cabia cabia. na porra da porta. Exato. Mas enfim. E era verdade, ele cabia. Não, mas assim, Mas quanto assim- tempo tem esse filme? 20? 98, né? 97. Muitos anos. Faz muito Exato. tempo. E assim, o que eu acho muito legal é que o Jack e a Rose, eles nunca tiveram realmente nada muito em comum. Ela foi criada de uma forma completamente diferente. Ele era o cara rebelde, era apaixonite adolescente, né, do bad boy e tal. Mas se os dois tivessem desembarcado em Nova York, teria dado certo? Aí é isso que a gente se pergunta. E é por isso que eu amo muito o próximo filme que eu vou citar, porque tem esses mesmos dois atores, que é o Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que é o Foi Apenas um Sonho. Que os dois também eram dois jovens adultos cheios de sonhos, porque a gente vai morar em Paris, a gente é um casal muito legal, a gente é mais legal que eles. Até que ela engravida, ele precisa arrumar um emprego, e o filme é o pandemônio que é. Carol, como que tu enxerga isso? Que o Jack e a Rose casaram e virou aquilo ali. Você tá É a levando como realidade, né? continuação? É a realidade. Enquanto eu tava falando isso, eu tava pensando, né? As pessoas também não querem ver a história de um romance que dá certo. Porque eu fiquei pensando, no The Office, a gente comentou isso esses dias, boa parte das temporadas, o Jimmy e a Pam se dão super bem. Eles são parceiros, é um romance tranquilo. E aí precisou, lá no fim da série, levar o Jimmy pra Filadélfia, criar todo um negócio nada a ver, porque tava chato. Tava chato que eles eram felizes. Um filme onde as pessoas... Porque o que acontece quando tá muito tempo junto? Rotina. Tu quer antídoto pra paixão? Rotina. Se o casal não tem um jeito de trabalhar a rotina, vai dar tudo errado. No caso do filme que tá citando, o que deu errado era a expectativa muito alta. E quando surgiu uma coisa... Eu não sei se era planejado ou não, se o filho surgiu acidentalmente. Foi acidentalmente, os dois. E daí ela sempre ficava naquela... Porque daí eles assim, não, porque depois que o filho crescer, a gente vai pra Paris, a gente vai fazer o que a gente queria. Daí veio o segundo filho. Daí acho que tem até uma parte que ela fala assim, parece que você tá me engravidando de propósito pra eu não fazer o que eu quero. Porque ela era mais das artes, coisa assim. E ele conseguiu um emprego, ok, ele tinha um amante, a vida virou aquilo ali, ela só ficava em casa com as crianças. E o que ela mais detestava era ficar em casa com as crianças. Porque ela tinha um espírito livre e ele assim, ele... Foi Apenas um Sonho muito parecido com Mad Men.
Que ele tem um apartamento lá em outro lugar, ele trabalha muito longe, então ele tem meio que uma segunda vida lá e ela fica em casa a semana inteira com as crianças. Mas é bem o estereótipo da época do Mad Men, é mais ou menos a época desse filme, né? Exatamente, é a década de 60. Então é o estereótipo da mulher bonita, troféu, que fica em casa, né? E o cara que ainda, isso é muito século XVII vitoriano, o cara é o homem público, o cara é o cara que é o rosto da casa e tem que ser bem sucedido, e tem que ser perfeito, e tem que se apresentar bem. E a mulher é a casa e a educação dos filhos. E aí imagino que pro papel da Kate Winslet deve... Eu queria ter visto esse filme e eu evitei por, sei lá, razões. E eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção, parecia que um tava punindo o outro. Sim. Chega num ponto que é como se um tivesse, de alguma forma, engravidando, não estando em casa, dizendo... Escolheu, né? Foi o que tu quis fazer, né? Então agora... E aí, em vez de se entender, eles acabam se afastando, porque isso é outra coisa que a gente quase nunca fala, né? Só porque você tem filho não quer dizer que você tenha a maturidade e a vontade de criar filhos. E talvez também era o caso dela no filme, que tava ali, mas não queria estar fazendo aquilo ali. Naquela época, hoje ainda também, mas naquela época o cara tinha o direito de sair trabalhar e ninguém cobrava o cara por isso, que ele deveria estar no cuidado dos filhos, né? E aí, isso acontece acho que até hoje, tá? De alfinetar o outro pelas expectativas frustradas. Meu, gente, eu já vi no meu trabalho uma mulher, assim, desabar na minha frente dizendo, eu dei um filho pra ele, mas eu não queria. E aí, quando eu ouvi isso, eu fiquei na minha, mas uma parte minha pensou, meu, que louco, como é que será que esse relacionamento andou ao ponto que a criança virou um outro esquema? Não era um negócio que a gente ia fazer junto, ia curtir, ia nutrir. Não, era uma moeda de troca, era um band-aid, ela tinha um outro significado. E aí a gente esquece que é um compromisso pra vida, né? E aí como é que ser feliz pra sempre com um negócio que tu esqueceu, que tu tem que levar junto nesse relacionamento? Porque quando somos só nós dois, tudo bem, né? E quando tem filho? Daí quando tem filho acontece o que aconteceu em História de um Casamento. Que, ok, desde o começo do filme, é um filme que ele começa de uma forma bem interessante, porque ele começa muito cheio de amor. É uma descrição, ele descreve tudo que ele ama nela, ela descreve tudo que ela ama nele pra mostrar que os dois estão numa sala de terapia de casal. Então, assim, começa super fofo pra, ok, mas tá acabando. Tanto é que o terapeuta, ele fala, eu fiz vocês escreverem essa lista, porque quando a coisa fica feia, eu quero que vocês lembrem o que fez vocês gostarem um do outro. E o filme, e daí eles, não, mas vai ser amigável, a gente não vai chegar nesse ponto até que chega. Até que ela era uma atriz que tinha começado carreira em filmes em Los Angeles, aí se apaixonou por um diretor de teatro, daí ela foi trabalhar na companhia de teatro dele em Nova York, que não é Broadway, então, enfim, não é salários muito altos, não tem muito glamour, não tem tanta visibilidade, ela muito dificilmente ia conseguir voltar para a carreira de Hollywood. Os anos que ela teria para construir a carreira, ela gastou, entre aspas, naquela companhia de Nova York, até que ela se dá conta que tudo que ela fez desde que ela começou nesse relacionamento foi por ele. Porque, e daí quando ela se muda para Los Angeles, ela vê que o negócio pode não ficar tão amigável, porque eles têm um filho. E eu acho que o filho sempre complica mais as coisas nessa situação, porque daí não tem só, beleza, cada um vai pro seu lado. Ok, mas a gente tem a responsabilidade de uma criança. E daí, não, mas a gente vai fazer tudo pelo bem do filho. Aí ela começa a ouvir, não, porque a minha amiga também começou assim, só que daí contratou essa advogada, ela conseguiu, porque senão o pai ia ficar com a guarda. Então, e daí o negócio fica realmente feio. Então, né, e o que eu acho que é muito interessante do roteiro do filme, para todo mundo que já passou por algum término de relacionamento, as discussões são muito reais. É um negocinho pequeno que a cadeirinha não estava bem fixada no assento do carro, de repente o negócio está no tribunal. Então, assim, foram duas pessoas que, como a Carrie e o Big, não se comunicaram, né? Porque ela tinha vontade de ser mais do que só uma atriz de teatro, mas ela foi porque ele estava ali e para ele estava confortável. Eu te diria que foi aí que começou o problema, né? Porque não é a cadeirinha. O problema não é a cadeirinha. Sim. O problema é que eu larguei coisas por você e você não reconhece. Que raramente a gente consegue dizer porque eu tenho medo de ouvir. Não, mas foi você que quis ver. E aí eu fico jogando essa batata quente um pro outro e a coisa desanda. De novo, as expectativas, né? Acho que a gente convencionou que quando eu namoro com alguém, automaticamente o contrato, todo mundo tá... Eu não preciso falar do que eu espero. Eu espero exclusividade, eu espero um casamento. Eu só presumo que você também quer.
E é esse presumir o primeiro passo que dá errado, né? E eu acho que uma coisa que eu acho até mais grave é esperar que a outra pessoa seja responsável pela tua felicidade. Muito. Ninguém se sente responsável em um relacionamento. Tanto é que nas discussões do casal era muito um jogando pro outro. Tanto é que tem uma hora que ela fala que ele tá tão preso no egocentrismo dele que ele nem percebe que ela poderia ter necessidades diferentes. Mas, assim, os dois tinham necessidades, ele simplesmente foi deixando, ela foi se omitindo de certas coisas, e daí chegou num ponto que ninguém estava satisfeito, e foi isso mesmo. E o filme, ele é muito prático nisso, assim, ele é bem visual, que uma das primeiras cenas que, eles tiveram uma apresentação no teatro, todo mundo aplaudiu, ela estava maravilhosa, daí mostra, eles estavam na festa com o elenco, e daí, de repente, os dois estão voltando pra casa no metrô e tem uma barreira física, assim. Ele tá num canto, ela tá no outro, tem um sarrafo, exato, separando os dois pra mostrar que, assim, essas duas pessoas, elas chegaram num ponto de não se suportar que elas não conseguem nem sentar lado a lado no metrô. Apesar de que elas estão indo pra casa juntas. Então, eu acho... E daí, assim, foi muita coisa que ficou reprimida, que daí eles só foram jogando um pro outro, porque você não fez isso, mas você nunca disse. E ninguém se sentiu na responsabilidade da sua própria felicidade naquela relação. Como é que tu vê isso, Isso Carol? já começou errado quando ela decidiu que ela ia viver a vida dele, né? E aí a gente faz isso pensando, não, eu tô fazendo porque eu te amo. E uma hora isso vai voltar. Exato, que você tu espera a retribuição da pessoa, inconscientemente, mas tu nunca diz pra ela, eu tô fazendo isso, mas eu espero que, de certa forma, ou assim, vamos fazer isso por um tempo. Como era o caso ali da Kate Winslet e o DiCaprio, assim, não, beleza, é o primeiro filho, quando ele tiver grandinho a gente faz isso. Eles foram colocando prazos e metas que realmente nunca foram cumpridos. Acho que ele ainda teve até um pouquinho mais de diálogo, mas na história de casamento eu acredito que não. Eles tinham ali uma relação até diplomática, de não, a gente vai ter uma separação amigável, a gente sempre está bem, eu admiro coisas nele, eu admiro coisas nela, mas teve toda uma falta de comunicação. Daí a gente pensa, será que foi realmente o Adam Driver, o personagem dele, que ignorou esse tempo todo? Ou se foi a Scarlett Johansson que também nunca falou assim, tipo, eu quero dirigir um dia. Não, um dia você vai dirigir. E nunca chegou nisso, sabe? E daí é interessante que daí no final, quando ela chega em casa, tal, dele, você tava atuando assim, não, agora eu sou diretora. E tu vê, assim, uma pontinha de admiração nele, mas enquanto ela tava com ele, ela nunca chegou a ser diretora. Então, às vezes, não tem aquele negócio que, assim, eu me apaixonei por essa pessoa por essas características. Depois que entrou no Felizes para Sempre, que passou o casamento, a pessoa manteve essas características? A pessoa continuou esperando as mesmas coisas de mim? As pessoas se perdem, às vezes, né? No meio do caminho. Se perdem no outro, enfim, e aí ficam essas expectativas todas criadas e pode voltar uma hora uma discussão dessa. Exatamente. Tem uma série baseada num livro do Nick Hornby, chama State of the Union. E são 10 episódios de 10 minutos, que basicamente é um casal se encontrando no bar antes de ir pra sessão de terapia de casal. E aí o episódio inteiro é esses 10 minutinhos que eles se encontram e conversam ali sobre o que eles vão falar na sessão e tal, o que aconteceu na semana. São só 10 minutos e você vai vendo por que eles estão lá. A esposa teve um caso extraconjugal e aí eles resolveram discutir isso na terapia. Ao longo desses 10 episódios, ele chega a sair de casa, mas eles têm filhos juntos, são casados há muito tempo, e é muito legal de ver as discussões que eles vão trazendo na série, porque vai mostrando um pouco disso da história de um casamento, mas sem a gritaria sem a briga. Com o outro. Provavelmente em algum momento já teve a gritaria, a gente não chega a ver isso nos episódios, mas você vai vendo que ainda existe alguma coisa ali, algo que vale a pena lutar, sabe? Não é só a conclusão negativa dos aspectos que a gente tá falando, assim. Então tudo vai terminar em divórcio, também não é assim, né? E ao longo desses episódios na série a gente vê como trabalhar aquilo que a Carol comentou antes, porque se a gente simplesmente entra no casamento e acha que tá tudo pronto e feito, as coisas erradas, as coisas ruins acontecem, assim. E essa série é bem legal porque vai mostrando como trabalhar isso para reestruturar a confiança, no caso deles ali, né? E outros aspectos entre eles. Quando a paixão deixou de existir, assim, mas beleza, a paixão deixou de existir, mas o que mais te faz ficar junto da pessoa é comodismo? Ou realmente existe um amor ali que você quer cultivar e tal? Eu achei a série muito legal, ela é muito fiel ao livro, inclusive.
E acho que ela tem uma proposta legal para ser um contraponto nas partes negativas, de certa forma, que a gente vem falando. E aí também traz a realidade do casamento, que é relacionamentos dão muito trabalho. E aí, às vezes, você precisa de um mediador pra te dizer, escuta, fala, é isso que você quis dizer? E é isso que as pessoas não prestam atenção. Relacionar-se dá muito trabalho. E ok, inúmeras vezes vale a pena. Mas às vezes você tem que saber a hora de ir embora. E às vezes você tem que entender que nem todo mundo sabe conversar. Nem todo mundo quer conversar. Nem todo mundo quer resolver. Tem gente que gosta do drama, que gosta sabe, do rebuliço, da gritaria, e você tem que saber a hora de se retirar. E aí entra o que tu falou. Enquanto o outro for combustível para as minhas coisas, eu não enxergo isso muito bem. Se eu me conheço e tô pronta para entrar em algum lugar, eu sei o que é meu e o que não é. E aí eu sei me retirar, eu sei se eu fico, eu sei se eu não fico. Então é tanta coisa que envolve um relacionamento, mas como a gente nunca ouviu falar, é sempre menino conhece menina, bem heteronormativo, inclusive, né? Exato. E pronto, e vai ficar tudo bem. E a vida não é assim. bem isso, né? E até a gente comentou do Sex and the City e eu queria mencionar até rapidinho o Desperate Housewives, que ele é quase o que acontece depois do Sex and the City, o que poderia acontecer depois do Sex and the City, que são famílias que moram no subúrbio, ainda segue bastante aquela regrinha ali do foi apenas um sonho de que o cara sai pra trabalhar, a mulher fica em casa, a maioria delas é assim. Tem uma exceção que é, acho que a história até que mais me pega, que é a da Lynette, que ela tinha uma baita carreira antes. Ela trabalhava com publicidade, com marketing, ela sempre foi melhor que o marido dela nisso, que também trabalhava na mesma área, só que ela teve filhos. Ela teve gêmeos, e daí começou a vir um filho atrás do outro, e ela ficou a mãe em casa enquanto ele trabalhava, mesmo ele não sendo um profissional tão bom. Então, e essa é uma história que, assim, ela vai construindo, porque aos olhos dos vizinhos, eles são o casal perfeito. Eles têm um monte de filhos, ela é uma ótima mãe, ele é um ótimo pai, a vida deles é mil maravilhas. Então, eu acho que não só a ficção, mas os outros casais que a gente vê, que às vezes aparenta tá tudo certo, redes sociais estão aí pra isso também, né? Um monte de foto de casal, amor da minha vida, My Valentine, não sei mais o quê. Só que no dia a dia não é assim, mas todo mundo quer vender uma ideia que o seu Felizes para Sempre deu certo. Tu acha que é isso, Carol? Sim, ninguém fica confortável em falar a verdade na rede social, né? A rede social é a vida que você gostaria de ter. Mas enquanto você falava isso, eu lembrei que a gente comentou sobre Beleza Americana, que também é um filme que é essa coisa da bolha, né? Todo mundo de fora achava eles uma família legal, perfeita. E ela era a pessoa que trazia grana pra casa, e ele era um cara que só não era afim, ele fazia né, o mínimo do mínimo. E ela sustentava aquele casamento, mas você via assim, da porta pra dentro, tensão, distanciamento, frieza. Da porta pra fora, ela tá lá colhendo rosas, toda fina, e tendo um caso com um cara que era tudo que o marido dela não era. Que mostrava, pelo menos, ser uma coisa que ele não era. E ele fantasiava a amiga adolescente da filha dele porque ele só queria uma mulher mais nova. Exato. Basicamente, ele tava entediado com o casamento dele. Não sei, é assim que eu enxergo, pelo menos. E pode ser assim simples. Eu acho que a gente não gosta de uma explicação simples. Pode ser. Mas pode ser assim simples. O cara é simples. Ele tava numa crise de meia-idade, por exemplo, e ele queria alguém mais novo. A gente pode criar 1000 teorias, às vezes não precisa nenhuma. Era só isso mesmo, o cara só queria ser com alguém novo. Eu só parei de estar com você porque eu não gosto mais de você. Não, é impossível, a dor que eu tô sentindo não é compatível com essa explicação minúscula. Às vezes E a gente percebe que ele, cada um, quer dizer, ela mais, né? A Annette Bening, ela trabalhou, ela viu que ela investiu, mas você não enxerga o que eu faço aqui, mas o que ela fazia era até mais ou menos o que historicamente se esperava dos homens, que era profissional, era quem trazia dinheiro para casa, só que ela também não enxergava outras coisas dentro de casa, assim como ele também não enxergava. Tipo, os dois se distanciaram porque cada um estava tão preso nas suas vontades. Ela achava que a parte dela estava tudo certo, que ela estava trazendo dinheiro para casa. Ele também tinha um emprego estável e tal. Então tá tudo certo, cada um tá fazendo o que se espera. Eu não lembro se nesse filme meio que ele não dá ele não joga responsabilidade pra ela. Joga, ele vai trabalhar num drive-thru, uma coisa assim, ele pede demissão porque ele tá de saco cheio do chefe dele, ele tá... Não, mas que ele joga a culpa nela dele ser um cara pouco ambicioso, porque ela ofusca ele. Esse orgulho masculino E ele é frustrado sexualmente por culpa dela. Daí, tanto é que depois ela até se sente meio na culpa, tenta... Não, então vamos fazer aqui no sofá e tal, e fica um negócio muito desconfortável, mas tu vê que ela ainda tá tentando, de uma forma bem torta, bem quebrada, ela tá tentando, ele
prefere ficar imaginando Vocês que estão mais por dentro das séries, assim, eu não sei se vocês assistem Não. essas coisas mais adolescentes, Sabrina, Riverdale. Eu acabei de Como sair é de que- uma como é temporada que- de Sabrina. Então, como é que é hoje a descrição dos relacionamentos adolescentes na série? A gente vai entrar numa questão que é Sabrina praticamente tem uma questão principalmente com virgindade muito forte. Então todos os relacionamentos são muito assim, tipo, o que tem é aquela coisa muito, tipo, mal e mal é um beijinho. É o Você namoradinho não vê. do colégio. É o namoradinho do colégio e tal. Não tô falando que o sexo teria que ser uma questão, Uhum. mas Sabrina vende muito isso, então não tem tantos relacionamentos assim pra se avaliar dentro da série. E os que tem, parece que fica sempre... Eu não vi a última temporada, então eu não sei se avançou nesse caso, mas ela tinha o High School Sweetheart dela, Aham. que daí quando ela começou a ir mais pra frequentar a escola de bruxas e tal, que daí soube que tem um lance de história de família, que enfim, e daí o negócio ali simplesmente desandou, ele começou a sair com a amiga dela, ela achou um namoradinho no colégio. Foi. Mas isso até é tratado de uma forma bem amigável É, entre eles, exato. assim. Porque ela deixa de namorar o garoto do colégio e ela começa a sair com o outro que é bruxo, que é o mais bad boy, assim. Uhum. E De novo o lance do bad boy, né? Será que o Felizes para Sempre deles daria Isso. certo? Ou Aí será tem- que a atração pelo bad boy é consertar, né? Também. Exato, tem. exato, Isso tem tem isso também. bastante na Sabrina, é verdade. É verdade. É verdade, tem razão. E o que mais acaba acontecendo, assim, é a tensão entre os meninos, que daí fica aquela coisa de ciúminho um com o outro e tal. A Sabrina ali, tipo, não, parem, sabe? Não briguem por mim. Não briguem. Ah, sei. Mas tem essa questão dela com o Nick, que é o garoto bruxo. Uhum. Realmente tem um pouco dessa coisa de tentar consertar. Tanto que quando vai avançando e ela vê que não dá, que tem coisas que não rola uma frustração muito grande, assim. Porque eu acho que os adolescentes hoje, neste momento, eles vivem mais o presente, são mais imediatistas. Eu acho que eles não eram muito como eu era, de imaginar um namoro e um romance. Eles trocam muito rápido. E eles experimentam com uma naturalidade. Hoje eu namoro uma menina, depois eu namoro um cara, aí enche o saco do cara, eu namoro com uma menina. Quando a gente tá junto é muito intenso, então né? E aí, o primeiro momento que o Felizes para Sempre escorrega, eu não quero mais. Isso aqui é muito difícil. Eles quebrou, eu quero um novo, eu não quero consertar. Que é a filosofia dos nossos avós. A gente fica até o final, Sim. porque a gente conserta o que tá quebrado. E aí, que Felizes para Sempre é esse? Na verdade, a ideia de Felizes para Sempre é muito recente. A ideia A gente de romance conseguir- tem uns 200 anos, Aham. né? Porque antes o casamento era para outras coisas. Você casava por milhões de outras razões políticas, de necessidade. Econômicas. E o gostar vinha depois. Tem muitas pessoas ainda, né, mais velhas que pegaram fases parecidas. Eu casei porque, né, ia ficar sobrando lá e tal, não sei o quê. Ou casei porque eu não tinha dinheiro, tinha que sair de casa. Que feliz. Tem outros felizes para sempre que a gente... É outra a gente expectativa de casamento, né? Isso, E a gente tá falando muito de casamento, mas existe a expectativa do Felizes para Sempre, às vezes pode ter a ver com uma outra meta, assim. Porque quando eu me formar na faculdade, eu vou ser feliz para sempre. Quando eu fizer meu intercâmbio, eu vou ser feliz para sempre. Quando eu comprar minha casa própria, eu vou ser feliz para sempre. Então, tu tá sempre projetando felicidade em coisas de fora, e daí, assim, aquele apartamento, aquela casa que tu comprou, de repente tem um vizinho barulhento. Aí tu se formou na faculdade, mas o mercado de trabalho não paga bem e tal, não é como tu imaginou. Então, eu acho que o problema tá justamente em projetar a felicidade em coisas de fora e tu não pensar em ti, assim, tipo, beleza. Não pensar na próxima meta, às vezes. Só que às vezes pode ser perigoso também, porque no Felizes para Sempre depois do casamento vem filhos. Então, assim, é que na verdade eu acho que o grande problema é a gente transformar a coisa num objetivo. Uma vez, olha o filme que eu vou citar nada a ver. Lembra do Batman e Robin? sim, o Filme do Schumacher. Do Joe Schumacher. Continua. Eu não lembro. Eu acho que cara, com o Val Kilmer, eu acho. Não, o Val Kilmer é o Eternamente. Não, é o mas do Duas Caras. Então, é o primeiro que o Robin aparece, né? O Chris O'Donnell é o Isso. primeiro, né? Tá, nesse. Quando dá uma treta que a família inteira do Chris O'Donnell morre, e ele começa a andar com o Batman, ele fica bravo porque ele quer matar... Quem que era o vilão? Não, era sei se o tio Duas Caras e tio Charada. Todos eram Coringa, no caso, né? Mas tudo bem, né? Enfim. E aí, o Batman olha pra ele e ele fala assim, tá, tu quer ir lá, a gente vai e mata eles e aí? Tu acha que vai passar raiva? Tu acha que tá tudo resolvido? O problema não é tu ter uma meta. Ótimo, só que é um processo. Você, por exemplo, define que vai pro norte. O norte é um ponto que, tecnicamente, você não vai chegar nunca, né? É só o que eu preciso, definir um norte. E aí eu vou, porque tá, beleza, eu fui lá, me vinguei e matei Duas Caras. E agora? Continuo com raiva, continuo Teus me pais sentindo continuam injustiçado. mortos. Teus pais continuam mortos e
não passa. Beleza, eu comprei minha casa, agora eu tô aqui olhando pra parede pensando, tá, agora, o que eu faço? Já que tu falou de Batman, eu vou plantar uma treta aqui. Vamos botar a Primeiro semente... episódio. Não, semente... exato. Não, semente da discórdia ou, né, para refletir. Vocês acham que o terceiro filme da trilogia do Nolan, o Dark Knight Rises, quis criar uma ideia de Felizes para Sempre com o Batman e com a Mulher Gato? De que eles sumiram e daí depois o Alfred encontrou eles naquele café e tipo, ok, eles estão bem, eles estão juntos. Eu preciso ser honesta, todos esses filmes de super-herói passam, é tudo uma maçaroca de coisa igual pra mim. Infelizmente não posso opinar. Mas até os do Nolan. Não, a trilogia do Nolan pra mim não precisa mais fazer outro Batman, né? Tá ótimo do jeito que tá. Eu acho, porque se eu não me engano, tem nesse mesmo filme, no Rises, o Alfred fala pra ele. Sim. Que ele quer que ele pare com isso e ele vai fazer o quê? Ser feliz pra sempre. Parar de se machucar, encontrar alguém pra ele ficar junto. O Alfred dá essa ideia. Quando acaba o filme e os dois estão lá, eu acho que assim, duas almas perturbadas que são muito parecidas. E vão ser felizes na Europa porque elas têm dinheiro. Sempre. Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que sim. Eu acho que o filme no final acaba vendendo um negócio de felizes para sempre. Fato. Eu nem lembro da mulher gata. Da Anne Hathaway, né? Tá. É então a gente pode dizer que o ideal de Felizes para Sempre não é só em filme de mulher. Não. Mas, meu Deus, filme todo de mulher. Que isso? Filme de mulher? Não, eu digo... Não, eu sei. Mas grossamente definindo. Nos filmes esses Velozes e Furiosos da vida, já que é super... Eu nunca vi. Nunca vi também, mas tenho certeza que é assim que funciona. Mas Rock tem, né? Rambo tem, todos eles Então, têm interessezinho amoroso. O Velozes e Furiosos tem 18 filmes. Sim, pois é, ainda bem que eu não vi. Mas tenho certeza que o que acontece é, sei lá, aparece a Michelle Rodrigues ou qualquer outra mulher muito gata e pula no colo do cara e eles giram no calor do sol e ele todo suado que ele venceu a corrida, sei lá o que ele fez. Esse é o Feliz para Sempre dos filmes de cara. É a mulher linda que vem te abraça e dá um beijo. Pega um exemplo bem simples. Independence Day. Lembra? Will Smith. A gente tá falando de Michael Bay, olha só. Olha por onde é que a gente Bomba! O Will Smith, no Independence Day, quando acaba o filme, ele encontra a Vivica A. Fox, que era a mulher dele. É bem isso, o Feliz para Sempre. Ela corre, eles se abraçam, eles se beijam e a gente já sabe que vai ficar tudo bem. Exato. O filme de homem, acho que é mais objetivo, assim, né? O cara vai lá, beijou, a gente já sabe o que acontece. O filme mais complexo, que geralmente é mais voltado para as meninas, eu sei que isso é preconceito, mas não é. Eu tô falando em termos de coisa bem comercial. Tem todo um ritual que tem que chegar pro ápice pra ficar junto. Velozes e Furiosos, o cara só não se matou e encontrou a namorada e a gente vai ficar bem. Exato. E se ele continuar não se matando... Que não, aparentemente ele não tudo certo. consegue parar, né? Aparentemente, está no 18, exato, está no 18, tem mais episódios do que Fleabag. Aí a gente eu queria entra em chegar... outro aspecto, na verdade, da questão ali que você falou, até de Velozes e Furiosos, daí entra num outro aspecto que é a objetificação, né? Mas isso é tema para outro. Sim, anota aí, exatamente. Não, isso vai ser para outro. E agora, eu ia comentar aqui, Velozes e Furiosos já deve ter mais filme do que episódios de Fleabag, não vai ter mais. E eu queria só comentar brevemente Fleabag, que também tem um final que não é final, que não é feliz. É verdade. Nossa, Fleabag é incrível. A Mulher Maravilha também não teve um final necessariamente feliz, mas tem continuação. Ah, tá, também, não podemos falar assim ainda, tá, ok. Tem continuação, tá, então... Fleabag acabou, pelo menos. acabou o Fleabag? Acabado. Exatamente. Então, a mensagem que fica, Carol, de Felizes para Sempre, de mídia, de pessoas... Felicidade para sempre não existe, o que existe é estar comprometido. E estar comprometido dá muito trabalho. Comprometido com a relação, né? Dá muito trabalho. E tá tudo bem. É bom que tenha trabalho, aí fica mais divertido. Se fosse pra ficar feliz pra sempre, ia ser uma chatice. Nossa, verdade. Não sei nem o que falar. E Raquel, pela tua experiência, assim, com tanto no mercado editorial como de filmes, séries, tudo, tu vê que essa fórmula, ela tá mudando um pouco? Ou não, a gente ainda precisa daquele finalzinho que aquece o coração para pro leitor ficar feliz, pro espectador ficar feliz. Acho que sempre vai ter público para tudo e exigindo esse tipo de coisa também. Mas eu fico feliz de ver, pelo menos em literatura, muito narrativas diferentes, formas diferentes de contar história, casais diferentes, fugindo muito da heteronormativa, inclusive, e de questionando essas escolhas e idealizações. Assim, acho que as pessoas estão conseguindo trabalhar com muito mais profundidade isso em temas, em livros que até são direcionados ao público mais jovem, o que eu acho muito, 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 muito positivo, que ajuda a desconstruir isso desde muito cedo, né? Então vai desde às vezes, livro infanto-juvenil até os young adult, que muita gente critica e acha que young adult é livro só para jovenzinho, besteira e tal. E, poxa, a gente... Ainda assim, né? Mas assim,
a gente tem temas muito importantes sendo trabalhados nesses livros e que às vezes até em livros Tidos bem como adultos, mais maduros, obrigada, né? mais maduros, bem entre aspas, isso não é trabalhado. Então, acho importante ajudar a desconstruir isso desde muito cedo. E eu vejo isso acontecendo, mas principalmente na literatura. O cinema ainda, ele é bastante comercial, né, em muitos aspectos. Então, ainda tem um caminho aí pra trilhar. Exato. E você, Luciana? É verdade, boa. Querendo Qual que saber é? a sua opinião. Eu sou uma pessoa que filme com final feliz me entedia um pouco. Ok, satisfaz, mas ok, já vi isso antes. Eu vejo um caminho bem promissor em séries como Fleabag, que deixam totalmente aberto, tanto é que é um final que não é final. As pessoas ficam, tá, mas como assim acabou? Sim, acabou. Não, foi cancelada? Não, acabou e era pra acabar assim. Por quê? Porque a vida continua. Tanto é que o final ela saindo do ponto de ônibus ali e tal, tipo, ok, a vida dela vai continuar, ela vai continuar errando, e a vida é isso. Eu acho que o nosso problema é justamente essa cobrança de felicidade, essa cobrança de felizes para sempre, essa cobrança de, tá, mas tu tem uma casa, uma esposa, filhos, um golden retriever, e por que tu não é feliz? Então, essa cobrança de, ok, eu tenho tudo que todo mundo sempre quis, é muito forte, tanto de filme como de redes sociais, como de amigos. Então, parar de focar no que é o felizes para sempre, porque, como seres mortais, para sempre não existe, né? Então, seja feliz enquanto você estiver aqui, é isso aí. Então é isso, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, sobrevivemos, tudo certo. E a gente espera que vocês tenham gostado e convidamos para nos seguir nas redes sociais. O Zinema, o site é zinema.com.br, é um site sobre críticas de filmes. Vocês podem seguir no Instagram com @zinema.blog. Carol. Minhas redes sociais basicamente são Instagram, Caroline Bruning, tudo junto, em letra minúscula, e o mesmo nome no YouTube. Eu tenho um canal lá com algumas dicas de relacionamento. Eu já tive um canal no YouTube, então vocês podem procurar bastante conteúdo por lá, principalmente voltado à literatura, ou pipoca musical. Fora isso, tô aí nas redes sociais como @Moritz, com 2 Os, e aí a gente segue falando por lá. Eu falo bastante de terror, tá? Então vocês se acostumem. Calma, a gente ainda vai ter um episódio dedicado, alguns episódios dedicados ao terror que já estão na listinha. Mas por hoje a gente convida então vocês para ouvirem nosso próximo episódio, que vai ser sobre crushes que são Chernobyls. Eita! Já vamos pensando quem são esses carinhas aí. Muito obrigada por ter nos ouvido e a gente fica por aqui. Até a próxima!